Olá, pessoal. Agora vamos para a última parte da aula, né, de tecido conjuntivo propriamente dito, ainda na parte de matriz extracelular. Na parte anterior, nós vimos aí a parte de fibras, né, fibras colagênicas, reticulares, né, como vocês já discutimos, né, e também fibras elásticas. Então, agora vamos para a parte de substância fundamental, né, que é aquilo que a matriz extracelular, no caso, está contida, né, e que é muito constituída pelos glicosaminoglicanos, os chamados GAGs, né? Como vocês podem observar nessa figura, um glicosaminoglicano ele é um polissacarídeo longo, né? Normalmente não flexível, não ramificado, ou seja, né, você não tem ramificações, e que tem essas unidades, como demonstrados aqui, né? De sacarídeos repetitivas, né? Que vão se repetindo. Então, devido a essas cargas negativas que esses glicosaminoglicanos, os GAGs, possuem, eles são capazes, então, de atrair cátions, né, átomos com carga positiva, e também água, tornando essa substância fundamental hidratada e também mais resistente à compressão. Exemplos de GAGs, a gente tem tanto ácido hialurônico, quanto caratão sulfato, heparano sulfato, propeparina, condroitin 4 sulfato e clorhidroitin 6 sulfato. Próximo slide aqui, vocês veem um pouco dessas unidades disacarídicas repetidas, né? Como condroitin sulfato, heparan sulfato, dermatan sulfato e o queratan sulfato. Então, aqui você tem, por exemplo, ácido glucuriônico com N-acetilglicosamina, formando condroitin sulfato. O heparan sulfato também com uma outra estrutura. E o que varia muito entre esses glicosaminoglicanos, essas unidades, né, disacarídicas repetitivas, é a quantidade de sulfatação e a posição dessa sulfatação, né? O único aqui que, na verdade, não é sulfatado é o ácido glucuriônico, como vocês podem observar, e o que acontece é que, devido a essas cargas negativas, essa possibilidade de atrair água, então você forma uma estrutura, né, bastante gelificada, uma estrutura com grande espaço, ocupando muito espaço dentro de um tecido, dentro de uma matriz extracelular. Então, como eu já falei, são esses polissacarídeos longos, não ramificados, com essas unidades disacarídicas que se repetem, e com exceção do ácido hialurônico, né, todos são sulfatados e vão fazer, então, ligações também covalentes. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né, de moléculas, né? A gente tem as glicoproteínas, então a gente tem uma proteína com o glicídio, e a gente tem essa associação dos GAGs, né? Formando esses glicosaminoglicanos, junto com um eixo proteico, que é essa partezinha aqui que fica em vermelho, e aqui o ácido hialurônico bem no meio, colocado nesse eixo proteico. Então, vamos aqui observar, né, nessa substância fundamental, os chamados proteoglicanos. Então, você tem o que? A associação de proteínas com, propriamente dito, os eixos proteicos com os glicosaminoglicanos. Então, são macromoléculas que vão ser compostas por um núcleo proteico, no qual se ligam, então, vários glicosaminoglicanos de forma covalente, né? Ligação covalente, altamente hidratados. Então, o que a gente tem aqui de uma proteína central, aqui demonstrado aqui em vermelho, né, o link de uma proteína central, você tem o quê? Queratan sulfato, que são aqueles glicosaminoglicanos que eu mostrei para vocês no slide anterior, condroitin sulfato, cada um com grau diferente de sulfatação e, como a gente mostrou no slide anterior, essas unidades disacarídicas repetitivas sendo diferentes, tá? Então, aqui é só mostrando para você essa diferença, né, essa associação. No caso, você vai ter esses proteoglicanos que fazem uma grande parte dessa substância fundamental. Essa parte também, que o estado gel, principalmente da matriz, ele é atingido principalmente quando os proteoglicanos vão se ligar a essa molécula de ácido hialurônico, aqui no caso em azul, né? E temos o ácido hialurônico em azul, em verde, esse core proteico, né? Todas essas proteínas associadas ao ácido hialurônico e os glicosaminoglicanos em volta, no caso aqui, queratin sulfato, condroitin sulfato,
E tudo isso junto vão formar agregados grandes, né, que vão ser importantes aí para o estado de gelificação da matriz extracelular. Então, essa substância fundamental, é isso que eu queria também deixar bem claro aqui, ela é fundamental para a constituição da matriz extracelular. Como eu coloquei, só para fixar o conhecimento, você vai ter ácido hialurônico, associado a esse ácido hialurônico, então, uma proteína, né, um core proteico, né, uma junção de proteínas, e esses diferentes glicosaminoglicanos, os GAGs, com essas repetições desses disacarídeos nas moléculas. Tá? E por que essa substância fundamental ela é importante? Porque, principalmente por causa dessa resistência à compressão, não vai deixar, por exemplo, micro-organismos e células cancerígenas, metastáticas, elas consigam se mover, né? Quando fica embaixo das células epiteliais, aquela chamada lâmina basal, vai servir também como filtro para a passagem de moléculas, e durante o processo de desenvolvimento embrionário, várias das moléculas sinalizadoras, vocês aprendem em embriologia, como BMP, RedHog e outras, elas também, para atravessar essa matriz extracelular, ela também precisa passar, né? São moléculas pequenas, mas ela precisa passar por essa rede de ácido hialurônico, as próprias fibras que vocês viram anteriormente. Então, existe uma retenção nesse processo de difusão dessas moléculas sinalizadoras. E muitas vezes você também pode ter essa rede, né, de substância fundamental também se ligando, né, à própria superfície celular, né, então fazendo também um papel muitas vezes sendo importante para permitir a sinalização entre células. Por último, né, aqui eu já estou quase que encerrando a aula, né, essa última parte, a gente vê que a matriz extracelular, né, entre as células, a gente também vê o quê? Muito chamado fluido intersticial, né? Que nada mais é do que contém água, contém íons, né? Cálcio, etc., entre outros íons, que acabam entrando ou saindo, né, pela rede, né, de capilares, né? Como vocês já viram, vão ver mais em outras disciplinas, você tem arteríolas, né, que levam, então, né, sangue oxigenado com nutrientes, vão chegar aos tecidos, e, no caso, as vênulas que capturam essas moléculas, água, esse fluido intersticial, de volta para dentro da vasculatura. Mas você ainda tem esses extravasamentos de algumas substâncias e íons, etc., que vão para os capilares linfáticos, a chamada drenagem. Você tem essas drenagens, todos os seus capilares linfáticos que vão para todas as regiões do seu corpo, que fazem essa drenagem aqui a partir também dessas diferenças, tanto da pressão hidrostática quanto da pressão osmótica. Então, esse é um componente também muito importante também da matriz extracelular. Então, só para finalizar, a gente apresentou nessa aula de tecido conjuntivo propriamente dito para vocês o que é esse tecido conjuntivo, né? Fica embaixo do epitélio. Ele é composto de células, né? A gente conversou sobre células residentes e também células transitórias, né? Que passam e podem permanecer um tempo no tecido. E a gente falou da substância intercelular, a chamada matriz extracelular, né? Que é composta por essa porção fibrosa, substância fundamental e o fluido intersticial. Então, cada um desses tem uma importância para um tecido conjuntivo, né, composto majoritariamente pelos fibroblastos, mas também por outros tipos de células, né, a fazerem esse papel aí de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre tecido cartilaginoso, depois sobre tecido ósseo, e vocês fecham na cabeça de vocês aquilo que a gente chama de histologia básica, ok? Então, muito obrigado, boa sorte, façam os exercícios, tá? E vão estar dentro do Google Classroom, e boa sorte a todos, ok? Grande abraço.